Olá, eu sou Kenji Glauco Sakuma, aluno de Engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vou apresentar o meu projeto integrador do quarto bimestre do curso de Engenharia, e o nosso projeto é sobre a coleta solidária, e da qual eu vou começar a apresentar agora a partir desses slides. O nosso projeto ele surgiu a partir de uma entrevista aqui na Faculdade de Engenharia da cidade de Sorocaba, onde nós fizemos uma entrevista com a Karina Leonetti para entender um pouquinho de como que é tratado os resíduos aqui na faculdade. E a partir dessa entrevista com a senhora Karina, foi nos passados alguns desafios que poderiam contribuir para a melhoria do destino que o lixo tem dentro da Faculdade de Sorocaba. Então foi reportado o problema, que é, na verdade, apesar da faculdade ela ter todo o processo de coleta seletiva, a partir do momento que a coleta é feita pela prefeitura, a faculdade ela não tem garantias de que realmente esse material ele terá um destino realmente ecológico e ele terá realmente o reaproveitamento desse material dentro da cadeia de reciclagem. Então, no dia a dia, foi verificado que não só aqui dentro da Faculdade de Sorocaba, no cotidiano a gente vê que não é praticado a separação do lixo, e o que dificulta também a parte de você destinar corretamente esse material para reciclagem. Na grande maioria das vezes, os descartes também, seja aqui na faculdade ou num ambiente normal de uma cidade, o descarte ele também acaba sendo inadequado, o que inviabiliza o destino correto desse material. E a coleta também pela prefeitura, apesar de ter alguns projetos de coleta seletiva, na grande maioria das coletas nas cidades no Brasil, elas não são feitas de forma seletiva a ponto de aproveitar realmente o que é material que poderia ser reaproveitado dentro da cadeia produtiva. O destino final também ele não é ecológico, então a gente tem aí os grandes lixões por cidades que poluem o meio ambiente e acabam gerando grandes custos, tanto de saúde pública, quanto também custos de você ter que manter esses lixões em condições mínimas para que ele não gere problemas mais sérios para a sociedade. E aí você vê um grande número de pessoas que sobrevivem desses materiais que poderiam estar sendo reaproveitados, pessoas que fazem trabalho em lixões, e que revendem esses materiais para fim de sustento ou adicionar a renda desse familiar. Então aqui a gente tirou algumas imagens para mostrar como são as condições em alguns lixões que são de forma bastante desumana para pessoas que realmente dependem dessa renda da reciclagem para sobreviver. Então, quais são os grandes desafios que nos foi proposto, e que nós decidimos investir nesse segmento da coleta, de transformar que a coleta ela seja mais eficiente a ponto de poder gerar mais renda e que ela seja menos desumano para as pessoas que realmente dependem desse material. Então, alguns desafios os longos percursos que são feitos pelos catadores pela cidade, o trabalho desumano de você ter que realmente abrir lixo, procurar para ver se tem algum tipo de material que possa ser aproveitado, o desperdício de tempo, porque eles têm que abrir saco, muitas vezes é um serviço que acaba tendo muito preconceito da cidade, das pessoas que veem esse tipo de ação, das pessoas que não entendem que as pessoas dependem desse material para a sobrevivência. Então a gente começou a traçar a partir desses desafios que as pessoas que hoje dependem de um material reciclado, como que a gente poderia melhorar
a vida dessas pessoas e aumentar a renda dessas pessoas a partir de ferramentas, né, tecnológicas que agregariam um grande valor para que o trabalho delas seja mais eficaz dentro dessa cadeia de você coletar e destinar esse material para reciclagem. A síntese da nossa proposta é a gente criar um site da qual una doadores de materiais reciclados com cooperativas, coletores individuais e empresas de reciclagem e até locais de descartes, né? E esse site ele vai fazer um link entre as pessoas que têm algum tipo de material para doar, com pessoas catadores que precisam desse material para revender, e ou então cooperativas ou empresas, grandes empresas que fazem o processamento desse material, né? Então a proposta seria um site e posteriormente um aplicativo que ele funcionaria mais ou menos como se fosse um Uber, ou seja, ele seria um Uber da reciclagem, né? Onde as pessoas, a comunidade poderiam se reunir entre os condomínios, poderiam se reunir entre o bairro, né? Ou até mesmo empresas, né, lojas de centro de cidade poderiam se reunir baseado num perfil dos catadores, das cooperativas e das empresas. Essa empresa ela agendaria uma data de coleta para que essas pessoas pudessem vir buscar esse material que já separado e com horário e data marcada para vir fazer essa coleta. Ou seja, nada mais é do que uma versão Uber para coleta seletiva, né? E aí aqui estão mostrando algumas propostas de alguns materiais que hoje são descartados, né, de forma inadequada e que ele poderia estar tendo algum tipo de aproveitamento dentro da cadeia, né, e poderia estar gerando renda para pessoas que realmente precisam e até melhorando o desempenho, né, das cidades com relação à quantidade de lixo que é descartado e a quantidade de lixo que poderia ser reaproveitada. Então, por exemplo, o papelão ele poderia ser feito a coleta tanto pelos catadores individuais, em lojas, em grandes centros de venda, né, da qual eles muitas vezes acabam colocando na rua esse material molha, e eles poderiam estar segregando esse material, acionando a coleta via o aplicativo ou o site, né, e aí o catador ele se deslocaria a partir do input desse doador de material para que ele vá coletar diretamente nesse local, ou seja, torna a coleta mais eficiente, porque o catador ele não vai sair de porta em porta coletando materiais, ele vai, na verdade, ele vai de acordo com a solicitação, ele vai se deslocar para aquele local e o material já vai estar separado, é um material que tem um valor agregado para esse catador, né? Ele não vai perder tempo separando e ver o que é reaproveitável e o que não é reaproveitável. E para a pessoa que está doando, ela sabe que além dela estar contribuindo socialmente para essas pessoas que dependem desse material, contribuindo para o meio ambiente, ela também está contribuindo para evitar que esse material seja descartado de forma inadequada e vá para lixões ou acabe indo para bueiros, entupindo e causando outros problemas para a sociedade, né? Entulho de construções, a gente faria um link dentro do nosso site, do aplicativo, entre pessoas que têm material de entulho para doar e muitas vezes você tem aquelas empresas que elas fazem reciclagem desse material, né? E até mesmo às vezes para fazer aterros e eles precisam de entulho para reaproveitar. Então esse material ele seria feito um link direto com empresas que precisam doar material de entulho e empresas que teriam interesse em reciclar esse material. Óleo de cozinha, então no aplicativo teria a opção, né, da pessoa ela poder doar o óleo de cozinha, então de acordo com uma quantidade mínima pré-estipulada ou com a cooperativa ou até mesmo com o catador individual, as pessoas envasariam esse material e acionariam os catadores individuais a partir daquela quantidade mínima já pré-estipulada no aplicativo e no site, né?
Empresas às vezes têm materiais que podem ser reaproveitados, como sobras de papelão, pallets, que eles poderiam ser revendidos, né, e até reaproveitados para fazer outros materiais, né. Então empresas poderiam também solicitar a coleta desse material para cooperativas, para catadores individuais, ou então mesmo até fazer um link direto com grandes empresas que fazem essa coleta de material industrial. Garrafas PET, né? Então hoje ele é um material que ele tem bastante aceitação no mercado para reciclagem, né? E aí eles também poderiam ser feitos por catadores individuais e cooperativas, né? E dentro desse aqui ele tem uma proposta interessante, que é, dentro do nosso aplicativo a gente faria também, junto com as cooperativas, o serviço de limpeza para grandes eventos, ou seja, eventos como o Rock in Rio, outros eventos grandes, geralmente o material que eles têm de descarte é copinho plástico, garrafinha PET, materiais que têm podem ser reciclados, e hoje muitas vezes eles são simplesmente feita a limpeza e destinado para os lixões, ou simplesmente são descartados sem o devido reaproveitamento e sem a geração de renda que ele poderia estar gerando para essas cooperativas reaproveitar esse material. Vidro também, eles poderiam estar sendo coletados e destinados para catadores individuais e cooperativas. O lixo eletrônico, o grande proposta do lixo eletrônico hoje é difícil você encontrar aonde são os pontos de reciclagem, coleta e destinação do lixo eletrônico, né? E dentro desse aplicativo a gente colocaria, né, a opção do lixo eletrônico, da coleta do lixo eletrônico, e todas essas coletas, tanto do catador individual, da cooperativa, ela poderiam, o catador ou a cooperativa, ela põe a opção se a coleta ela vai ser gratuita ou se a coleta ela vai ter algum custo de coleta desse material. Latinha de alumínio também segue o mesmo proposta dos outros materiais, porque ele também tem um grande índice de reaproveitamento e um grande interesse para que esse material, porque ele tem um material de valor razoavelmente valor agregado alto. E como funcionará isso, né? Nos próximos slides eu vou mostrar, o site já está pronto, né? Eu vou mostrar como que é o funcionamento do site, né? Aqui, só para dar uma explicação de como ele funcionará, nós vamos fazer um cadastro dos prestadores de serviço ou os agentes de coleta, né? E aí nós vamos cadastrar o perfil do coletor. O legal é que dentro desse perfil do coletor a gente vai colocar um pouco do histórico de vida dessa pessoa, para sensibilizar as pessoas que doam o material, da importância que esse material tem para essa pessoa que coleta, né? E que para essa pessoa esse material ele não é lixo, ele é uma fonte de renda, né? Nós vamos cadastrar as cooperativas, cadastrar o perfil da cooperativa, porque às vezes uma empresa ela pode ter uma opção de doar esse material direto para a cooperativa, porque às vezes tem volumes maiores que não é adequado para um catador individual, mas ele tem um interesse para a cooperativa, né? Nós vamos também cadastrar o coletor, o agente de coleta, o motorizado, aquela pessoa que ela anda com a van, muitas vezes trocando aí um material que pode ser reciclado por bala, brinquedos, que normalmente a gente vê na cidade, o pessoal fazendo esse tipo de troca, né, que hoje é chamado de sucata, por alguma outra coisa em troca dessa sucata. Dentro do site também vai ter o cadastro dos pontos de coleta hoje fixo, tanto pontos de coletas de material como baterias de celular, que de alguns materiais que devem ter o seu retorno garantido por legislação, né, e que hoje não são mapeados de uma maneira global. Então no nosso site a gente faria, junto com essas empresas que têm interesse em divulgar os pontos de coleta dentro do site.
né? E também informações de prefeituras, de onde que estão, quais são as datas. A grande maioria das pessoas não sabem quais são as datas que passam o lixeiro, que passa a data da coleta seletiva na cidade. Então, dentro do site, ele agruparia esse grupo também do que é hoje já prestado por prefeituras e órgãos públicos com relação à reciclagem e à coleta do dia a dia, né? Aí nós vamos também ter o cadastro dos doadores, né, que pode ser empresas, pode ser condomínio, residências, prédios residenciais, que poderão também se organizar, né, porque muitas vezes, principalmente quando se trata de residências, uma quantidade individual de uma residência, muitas vezes ela não justifica o deslocamento de um catador individual. Mas quando você junta uma comunidade, ou você junta um bairro, ou um condomínio, aquela coleta do óleo, ou do lixo, que é plástico, latas e garrafas, ela passa a ter interesse para os catadores individuais, porque eles vão deslocar para pegar uma quantidade que justifique o deslocamento, tornando assim a coleta eficiente. Lojas e estabelecimentos comerciais também vão cadastrar. Uma loja de centro de cidade, que muitas vezes ela tem um descarte de papelão regular, ela pode escolher dentro do aplicativo para quem que ela quer doar aquele material, ela chamar dentro do aplicativo o coletor que vai fazer essa coleta com data agendada para ela retirar esse material de reciclagem. E como eu já tinha mencionado nos outros slides, né, grandes eventos podem contratar essas cooperativas para que ela façam a limpeza, a coleta e a destinação desse material que pode ser reaproveitado dentro da cadeia de reciclagem, né? A intenção também é que no aplicativo ele tenha grupos, né, exatamente para facilitar com que pessoas do mesmo condomínio ou pessoas de um bairro elas possam se reunir, né, para juntar esse material e destinar esse material, né, para aquelas pessoas, para o catador individual ou para a cooperativa que faria a coleta desse material em datas já agendadas junto com esses agentes de coleta. Tá? O site também ele vai ter algumas dicas e orientações com relação ao meio ambiente, à reciclagem, né, e alguns eventos de meio ambiente. Tá? A bonificação é algo um pouco mais complicado, dependeria do poder público, que seria hoje algo parecido com a nota fiscal paulista, né? A gente sabe que a partir do momento que a coleta ela é feita pelos agentes, a prefeitura ela acaba, na verdade, tendo um grande ganho nisso aí. Então a intenção é que as pessoas que doem materiais para esse grupo de pessoas, ou um agente de catador individual, ou uma cooperativa, ele tem alguma forma de bonificação. Mas isso depende do poder público, então é uma coisa que a intenção é que isso seja um incentivo para que as pessoas pratiquem a coleta seletiva, né? O desenvolvimento de games, né, exatamente para, assim como as pessoas jogam Candy Crush ou algumas outras coisas e publicam isso nas redes sociais, a intenção é que a gente tenha alguma forma de gamificação da qual as pessoas elas poderiam divulgar nas redes sociais quanto material já foi reciclado, quanto de material já foi doado, quanto que aquilo deixou de emitir CO2 no meio ambiente. Tá? E o aplicativo ele também vai ter um mapa de geolocalizador que você vai conseguir identificar quem são as pessoas e o perfil das pessoas que fazem aquela rota dentro do seu bairro ou da região que você quer, né? Assim como tem no Uber, né? Então a pessoa ela vai lá, ela vê baseado no perfil, né, um pouco do histórico das pessoas e vê quem são as pessoas que fazem aquela rota de coleta na região. Agora eu vou mostrar um pouquinho do site, né, que essa é a proposta final, né, já tem alguns pontos a serem incluídos, né, mas então dentro da proposta do PEI nós criamos a empresa que ela chama RIG, né, e o significado de RIG significa Recycle Your Garbage, ou seja, recicle o seu lixo, né. A intenção é que ele realmente tivesse um nome muito curto, de fácil memorização,
exatamente porque o problema do lixo ele não é algo exclusivo do Brasil, ele é algo que na verdade nós vimos no mundo inteiro, em especial nos países em desenvolvimento. Então a intenção desse site é que ele realmente ele tenha assim uma forma global, né, de utilização dele por meio de aplicativo e do site, né? Então a gente criou todas aquelas propostas que foram listadas agora nos slides anteriores, foram feitos no site, né, inicialmente no site, né? Ele também tem a versão web dele, exatamente para que as pessoas tenham essa facilidade, né? Então aqui é o home dele, né? As pessoas acessam o home. Aí aqui tem algumas informações básicas, né? O que faz a RIG, que é a nossa empresa, como ela faz, né? Como já foi mencionada, a nossa intenção é que a gente seja um Uber da reciclagem, né? E aí um pouquinho sobre a empresa, né? Aí aqui a pessoa ela cadastra, né? Se ela é uma agente de reciclagem ou se ela é uma empresa doadora, né? Então ela vem aqui, ela clica em cadastrar e joga ela para a área de cadastro, né, como cadastro do agente coletor ou cadastro de doador, né. Ele tem aqui a parte de como participar, né, seja um doador e seja um agente, né, assim como no Uber a gente vê aquela coisa de você seja um motorista ou pegue, né, solicite um Uber. Aqui também a pessoa vai ter a versão da qual ela pode ser um doador ou ela seja um agente de coleta, né. Então tem algumas propostas aqui dentro do coisa, né? Quais são os materiais que poderiam ser reciclados, né? Aí a gente põe até outros aqui, porque exatamente a proposta do nosso aplicativo é unir o doador e o catador. Então algumas coisas que não estejam listadas aqui, nada impede dessa pessoa fazer a partir da nossa plataforma, ela fazer uma solicitação de doação de um material e o aplicativo e o site faria a busca de quem seriam pessoas interessadas nesse material, né, para reciclagem. Aqui é aquilo que eu já havia mostrado, a pessoa pode cadastrar, ela pode ir pelo homepage ou ela vai ter o ícone aqui específico para cadastro, né? Então ela pega, faz o cadastro, envia, né? O cadastro também é feito uma análise, vai ser pedido alguns requisitos, né? Afinal, um catador a gente precisa ter o perfil dele exatamente para sensibilizar as pessoas com relação à importância que um material tem para essas pessoas em questão de sobrevivência. Aí a parte dos contatos, né, que ela fale conosco, aquela para tirar dúvidas, né, são coisas básicas dentro de um site, né. E aqui, quando a pessoa precisa fazer a solicitação, né, então já deixamos aqui alguns exemplos. A pessoa ela tem papelão para doar, então papel e papelão, ela clica aqui no ícone, né? Ela vai ter a descrição do material, né? E vai colocar a quantidade de material, o peso do material, colocar um pouco das características, vai ter lá também as instruções de como esse material tem que ser destinado, né, e para coleta, exatamente para agilizar o processo de coleta do material. Ele tem que ter alguns requisitos da qual a pessoa tem que fazer um preparo desse material antes da coleta. E aí aqui o chat, né, caso a pessoa queira tirar uma dúvida de uma maneira mais rápida, vai ter o chatzinho conosco para tirar dúvidas, né, e é basicamente esse é o desenvolvimento. E aqui tem a versão web dele, né, que mostra como que ele ficou na versão mobile, né, para as pessoas que vão acessar via uma plataforma mobile, né. Então é os mesmos características que tem já na versão desktop e a versão que vai ter na versão mobile, né? Então, pessoal, é essa a proposta, né, nossa do PI, né, do projeto integrador de 2017, né, do quarto bimestre, né, do curso de engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Obrigado, até mais.